Obrigada. Mais 2 minutos e aí a gente vai já começar. Beleza? Guilherme, vamos começar? Pode ser? Pode começar. Tá bom. Perfeito. Então, bom dia a todos, todas as pessoas que já entraram aqui. Meu nome, eu trabalho na Câmara Brasil-Alemanha e é um grande prazer, né, ter vocês hoje aqui, que vocês tomaram o tempo para esse evento, como a formação dual pode potencializar a sua empresa. Essa formação profissional dual, ela é bem interessante. A gente tem aqui uma grande mistura, né, das empresas que já que estão já participando dessa modalidade de ensino, outras empresas que têm interesse de talvez participar. A gente tem ex-alunos aqui, então uma ótima mistura. Então, ao mesmo tempo, quero também agradecer pelas palestrantes aqui, o Maurício Meia, o Samantha Tono e o Carlos Metzler para tomar o tempo, para participar, para falar um pouco sobre a experiência deles. Falando só um pouquinho sobre o histórico, eu vi hoje que a gente está chegando em quase 40 anos de parceira com o Colégio Humboldt e esse ensino dual que a gente está oferecendo aqui no Brasil. Obviamente, eu não faço parte de 40 anos, então eu faço parte desse início desse ano, mas então a gente tem esse histórico e parte da Câmara, principalmente, é a implementação e o controle da qualidade e certificação desses cursos, e a execução fica no lado do Colégio Humboldt e as empresas participantes, né? Também quero agradecer a equipe do Humboldt, que eu conheci, a Corina, os professores, o Jan, Sven e Charles, né, e outras pessoas do Humboldt. A gente já teve bastante contato nos últimos meses, que a gente conseguiu ver o potencial que o mercado ainda tem e simplesmente achar possibilidades para mostrar, né, igual esse evento hoje, para mostrar para vocês qual é importante um ensino desse pode ser e realmente um investimento para uma empresa, né? Só para você saber, agora durante essa apresentação que a Corina vai fazer, os palestrantes vão fazer, caso que vocês tenham dúvidas, vocês podem colocar perguntas dentro do chat. Então, a Zoom tem uma função do chat e vocês conseguem já mandar perguntas lá dentro que a gente vai responder mais tarde, depois do bate-papo, tá bom? E outra coisa para avisar, depois desse evento vai ter uma pesquisa rápida, são 3 perguntas de múltipla escolha, que você consegue responder simplesmente para a gente ter um feedback sobre esses eventos, como a gente consegue melhorar talvez no futuro, tá bom? Então é isso. Então, queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, o interesse, obviamente, e agora gostaria de passar a palavra para a Corina, do Colégio Humboldt. Bom dia a todos. Deixa eu só ver se compartilhou aqui a tela. Deu certo? Tudo certo. Bom dia a todos. Estão me ouvindo, né? Tá unmute também. Bom Sim. dia a todos. Muito obrigado, né? Também a Raká, ao Malte, Guilherme, a Raquel aí por organizar o evento. Obrigado aos palestrantes que participarão daqui a pouco e, claro, a todos os interessados no Dual.
vou apresentar rapidamente o Dual. Depois, se alguém tiver mais interesse, entre em contato, que eu falo mais devagarzinho, a gente faz uma reunião à parte, né? Mas eu acho que agora, para ter uma ideia sobre o curso, eu acho que vou voar por cima da apresentação, né? Deixa eu só ir para a apresentação, pronto. Nós estamos no Colégio Humboldt, né? Que eu acho que quem é de São Paulo provavelmente já conhece, né? Desde a educação infantil, nós estamos aí oferecendo ao público aulas, né? Incluindo o Abitur, que é aquele diploma alemão, né? Como se fosse um vestibular, mas de 1 ano, né? E o Dual, que são os nossos alunos mais velhos, né? Os maiores. Então, são os alunos após o ensino médio. Então, o tipo de formação é o Ausbildung, né? Que é reconhecido pela Câmara, que é conhecido na Alemanha, e o técnico, né? Então, são 2 diplomas que a gente emite quando eles se graduam nessa formação, que dura 2 anos, né? O Dual, esse curso são 24 meses de estudos e prática. No Brasil, a gente está com o Dual desde 1982, que nem o Malte falou, quase 40 anos agora, já no Brasil com essa formação. Tem muito ex-aluno por aí nas empresas, talvez até vocês conheçam ex-alunos que estejam aí atuando na empresa de vocês, seria ótimo, né? Os cursos que nós oferecemos é o TI, né? Então seria em alemão Informatik, Kaufmann ou Kauffrau, o Industriekaufmann, que seria a administração, e o terceiro, o de logística, né? Eu não vou entrar em detalhe em todo o curso, né? Isso a gente pode enviar material ou conversar depois sobre isso. O diferencial, né? Não é só, vou estudar e pronto. Não, a gente precisa de uma empresa formadora, uma empresa parceira para realizar o curso. O aluno, ele precisa conhecer em sala de aula, e ao mesmo tempo a prática na empresa, e praticamente é ao mesmo tempo, né? Eles ficam um período de 6 semanas aproximadamente na escola, e depois ficam 6 semanas na empresa. Durante os 24 meses, sempre é a mesma empresa, então é um contrato de estágio de 24 meses, né? Eles ficam 30% do tempo na escola, na teoria, e 70% dentro da empresa, durante esses 24 meses, porque tem o recesso escolar e tudo, então nesses meses eles ficam dentro da empresa, no estágio. Uma ideia, né, não é obrigatório, quando funciona é muito legal, é o job rotation para os alunos. Quanto mais áreas eles conhecem dentro da empresa, ou algum foco principal que é colocado para eles, para rodarem ali, conhecerem vários ambientes e áreas da empresa, é esse job rotation. Às vezes a gente tem alunos que passam pelo RH, pelo financeiro, chegam no marketing e não saem mais, né? Porque deu liga, né? Funcionou, o pessoal da área gostou, a pessoa encaixou, então eles continuam o estágio no marketing até o final do curso. Isso existe, isso é possível, então tem uma certa flexibilidade, né? Mas para a formação a gente acredita que passando as áreas, quanto mais áreas, melhor, e a gente tem até um plano ali que pode ser alinhado à teoria que eles aprendem na escola, né? Então, aprenderam sobre a logística, sobre o frete aéreo, então, depois disso, né, eles podem fazer o estágio na área do frete aéreo, por exemplo, né? São ideias, não tem nenhuma regra, né, mas a gente pode aí também auxiliar ou até mesmo fazer uma troca de informações com outras empresas, o que tem funcionado melhor, né? Que até o nosso bate-papo daqui a pouco pode ser sobre isso também. Algumas empresas que atualmente estão formando, né, são nossas empresas parceiras, tem muitas de logística, por causa do nosso curso de logística, muitas empresas com origem alemã, porque já conhecem esse tipo de formação, que é muito conhecido na Alemanha. A gente sempre tenta também, em aula, na escola, aproximar os alunos à prática, né? A gente não é que nem uma faculdade que fica muito na teoria, né? A gente convida palestrantes, a gente leva os alunos para o porto, entra no navio, já entrou no avião, né? Aqui tem uma foto da dinâmica, acho que na época foi com a Porsche Consulting, de Lean Management, né? Então, a gente tenta sempre deixar muito próximo a prática.
também em aula. O perfil dos alunos, eles são recém-formados do ensino médio, normalmente, eles já têm o alemão, porque o conteúdo das aulas, da matéria principal é alemão, não é alemão, é em alemão. O conteúdo de logística vai ser em alemão, o conteúdo de ADM, né, de administração, é em alemão. Então, eles têm que ter já um conhecimento intermediário de inglês também, né? Eles vão ter aula de espanhol no dual, e, claro, português ali também, sempre acompanhando, né? Então, são 4 idiomas, né? Eles vão sair com 4 idiomas. Aprovação no processo seletivo da escola, isso é muito importante, porque a gente faz na escola um processo seletivo primeiro, escolhe aluno, faz um teste também, uma prova, depois faz uma entrevista. Quando os alunos são aprovados na escola, que tem um perfil para fazer o dual, o currículo deles é juntado num drive, vou dizer num drive, numa pastinha, que depois é disponibilizado ao mesmo tempo para todas as empresas, e cada empresa faz o seu processo seletivo de costume, né? Então, pode escolher à vontade, entre aspas, né, da forma que já está acostumada, o melhor candidato para seu estágio. Tipicamente, nossos alunos vêm das escolas alemãs, do sul, do sudeste, tem um ou outro também que vem do norte do Brasil. A gente tem também um projeto com uma ONG, ou com ONGs, né, onde a gente dá um ensino em alemão, então são ONGs realmente de crianças ou adolescentes que vêm de outra origem socioeconômica, e tem uma oportunidade ali, através do idioma, transformar a vida deles. Isso é muito lindo de ver. E esses jovens que aprendem alemão dessa forma, por interesse mesmo, eles se destacam, eles realmente têm se destacado muito em aula e nas empresas. Então, tem ali um perfil bem diverso também, né? Acho que é isso sobre essa parte. Vantagens para os alunos, acho que vocês podem se imaginar, né? O que significa uma pessoa de 17, 18 anos iniciar um estágio numa multinacional, numa empresa grande, que possa conhecer todos os processos. Às vezes eles nem sabem direito ainda qual carreira seguir, fazem o dual, conseguem definir melhor depois, alinham com a empresa, vou ser efetivado, legal, vou ser efetivado na área de marketing, então vou estudar marketing. Ah, minha empresa é uma empresa química. Poxa, sempre gostei de química. Vou estudar química, mas já tenho a base do administrativo do dual, por exemplo. Então, tem muitas possibilidades ali com os alunos, né? Para a empresa também, claro, é um certo investimento, porque são 24 meses ali com o estagiário, né? Mas depois, para a efetivação, esse funcionário tem que ser treinado muito pouco, porque ele conhece toda a empresa, né? Ele é muito fiel também à empresa. A primeira empresa que ele trabalhou, ele foi cuidado ali, então é um perfil muito interessante, a gente pode falar daqui a pouco no bate-papo sobre isso. A gente também tem, claro, não tem nenhuma obrigação depois do curso de ser efetivado, mas a gente observou que em torno de 60% segue na mesma empresa, né? Outros são contratados por outra empresa ou estudam à noite, né? Muitos continuam estudando faculdade à noite, e seguem trabalhando na empresa ou em outra, mas a gente, na verdade, tem muita história de carreiras dentro da mesma empresa. Alguns poucos também, pelo idioma e pelo interesse, estudam depois, na maioria das vezes, na Alemanha, né? Tem também, mas isso nas entrevistas, quando o aluno é escolhido, ou o estagiário é escolhido, isso já é conversado, né? Então, esses são todos os certificados que eles recebem durante o curso. Acho que aqui, muitos de idioma, né? Inglês, espanhol, do alemão também, mas aqui embaixo os dois últimos são interessantes, porque um é aquele certificado alemão da Ausbildung, né, que é o que a Câmara de Comércio também emite e participa, inclusive, das provas, né, das provas orais, das entrevistas, e o certificado nacional ali do MEC, que é o técnico, né. No momento, a gente tem a aprovação como técnico, o investimento, né, a escola recebe a mensalidade da empresa. Então, o custo para a empresa vão ser 24 mensalidades, que no momento estão em torno de R$ 2.000 para o ano que vem, mais uma bolsa auxílio para o aluno, né?
Os requisitos, na verdade, é aceitar o contrato, que é um contrato de estágio dentro da lei, e o aluno também, ele tem que pagar uma parte menor, né, de mensalidade para a escola também. Então, na verdade, alguma empresa que tenha interesse, ela pode participar do processo seletivo. Se ela não encontrar um estagiário ideal, ela pode desistir, falar, não vamos participar no ano que vem, né? Então, tem uma flexibilidade, né? Não tem nenhuma obrigação de seguir por anos, é o contrato de um aluno, ou de um estagiário da escola e da empresa, né? É por aluno esse contrato. E é isso, por enquanto, obrigada. Então, vou passar para frente. Pronto. Guilherme ou Malte? Muito obrigado, Corina, viu? Não, foi bom ver, né? Tipo, simplesmente para ter uma ideia, né? que eu já falei no início, tem aqui empresas que já participam, outras que não conhecem ainda. Então, é bom ter essa visão geral, né? Sobre o curso, o que é, de onde veio, né? O que está incluído, especialmente os benefícios para as empresas, né? São extremamente interessantes nessa parte aqui. Eu acho que agora a próxima parte seria que a gente fala com os palestrantes, né? O que os palestrantes conseguem falar um pouco sobre as experiências, né? Porque quem participa aqui geralmente são empresas que têm alunos dentro da empresa ou já eram alunos, né? Do Humboldt, participaram do Dual. Quem seria a primeira pessoa que começa aqui? É a Samantha mesmo? O Maurício? Eles que decidem. Pode ser a Samantha. Tá bom. Ladies first. Obrigada. Viu? Primeiro, sejam todos bem-vindos, né? Obrigada por todo mundo estar aqui. Eu falo pela Geodis, é uma empresa de logística, ela é uma multinacional. Eu estou no efeito home office, viu, gente? Ó, caminhão passando aqui na rua, peço desculpas. Bem na hora, né? Casa bem naquele momento. E aí a gente trabalha, a Geodis é uma multinacional francesa, né? A origem dela é da França, e ela vem já, hoje ela atua em mais de 160 países, e no Brasil a gente atua em 3 linhas de negócio bem fortes, né? Uma que é a área de freight forwarding, que é onde a gente acaba absorvendo os alunos do Humboldt, que aí daqui a pouco eu já entro nos detalhes, né? Que a gente faz o agenciamento de cargas aéreas e marítimas, parte de desembaraço. A gente tem uma estrutura de warehouse, que fica em Jundiaí, é mais mesmo a parte do armazém, né? E aí temos uma área de supply chain que fica em Campinas, que é mais voltada para a parte de consultoria. Quando que a gente começou, né? A Geodis em si começou com o Humboldt. Começou por experiência de 2 profissionais, um está até aqui presente, hoje representando uma outra empresa, e a Karen, né, que é a nossa MD. Começamos em 2018 com a ideia de trazer estagiários que tivessem idiomas, né, e que tivessem estudando logística, com vontade de entrar no mundo da logística. Porque a gente até brinca que o bichinho da logística precisa de picar, né? Porque realmente é um universo bastante agitado, é uma coisa que você imagina que você vai planejar igual uma indústria e de repente teu cliente pede diferente, você tem que sair correndo para achar um lugar no avião, no navio hoje então está cada vez mais difícil achar espaço em container. Então a gente precisava de um perfil onde eles já tivessem os idiomas, né? O inglês principalmente, o alemão que seria um grande diferencial, para nos trazer, e a gente criou um roteiro de job rotation que foi muito interessante, porque eles estão estudando logística. O que eles querem ver? Logística, né? Eles não querem ver RH. Quem está estudando logística não quer ver RH, né? Eles até querem passar, porque eles imaginam um crescimento, tudo, mas eles querem conhecer como que vive, né? Então, a gente viu que começar com eles dentro do produto aéreo, do produto marítimo, da operação em si, fazer com que o olho brilhasse, né? E aí muitos deles já chegavam para a gente com meses, assim, falando, nossa, olha, quando eu for me achando, quando acabar meu estágio, se eu pudesse ser efetivado aqui no aéreo, no marítimo, eu vou agradecer e não sei o quê, ou em cargas gerais, em cargas de projeto, que aí é ver os dois, né, ver marítimo e ver aéreo. Então, você percebe que quando eles começam o estágio pela área que eles estão estudando, o brilho no olhar fica diferente, né?
Ele é como se eles começassem a fazer uma conexão de tudo que eles estão vendo na escola, né, no aprendizado, na teoria, e ver isso na prática. Eles começam a ver termos que até então seriam, onde que eu vou usar isso? Eles começam a ver onde que se usa e o que que faz a diferença já entrar sabendo, né? Então, para a gente é muito importante. A gente tem aí uma meta na empresa de sempre, sempre ter estagiários Humboldt. A gente teve 2, já que já se formaram, e graças a oportunidades aí de mercado, de tudo, a gente conseguiu absorver os 2. Um está com a gente no aéreo, foi efetivado já como analista júnior, já passou depois de meses aí para analista pleno, porque realmente vem trazendo um desempenho bem diferenciado, e a gente percebe que eles são realmente diferenciados, eles têm uma garra muito maior. A gente teve a oportunidade de ter dos 2 lados, né, tanto estagiários que vêm da formação de escola alemã, quanto estagiários que vêm de ONG, e o que a Corina falou é muito verdade, você pegar, você ter a oportunidade de conviver com alguém que veio da ONG, que o alemão não entrou pelo berço, né, e entrou pela uma oportunidade que a vida deu, é muito diferente, é um brilho, é uma garra, é uma determinação, assim, que faz com que eles se destaquem ainda mais. E a gente tem hoje, um está no aéreo e o outro recentemente, no final do ano passado, que acabou o curso dele, ele foi efetivado dentro da carga da parte de projetos. Já atua com pricing, já faz operação, já está assim, eles são bem engajados realmente. E aí agora a gente está fazendo um teste, né, começando com um estagiário também de TI. Né? A operação continua, que é o nosso carro-chefe, precisamos sempre ter operação, que é o que nos move, e o que a gente percebe agora na área de TI é que eles têm uma pegada um pouquinho diferente da logística, né? Porque o universo de TI, eles são jovens, querem criar aplicativos, querem fazer um monte de coisa, e quando você está dentro de um TI de uma empresa, tem uma parte burocrática também, que não é esse glamour de Bill Gates, né? Mas que eles vão se encaixando, né? Eles vão gradativamente se percebendo no mundo corporativo e vão se ajustando. Foi uma decisão da Geodis lá atrás, em 2018, muito acertada, e a gente vem mantendo ela e pretendemos manter aí por todo o tempo que for possível. Muito bom, muito Não sei se eu bom. falei demais, gente, até peço desculpas se eu falei Não, demais. eu gostei bastante. Dá para ver que vocês estão felizes com essa decisão, né? Que vocês começaram com esse projeto de participar simplesmente na formação profissional dual. E outra coisa que você mencionou, eu acho que era bem interessante, porque a Corina mencionou isso, de que o job rotation não é necessário. A empresa consegue determinar, né, como vai ser, o que realmente seria interessante para o aluno, né, quais departamentos, né, onde eles vão passar para realmente, tipo, ficar dentro, porque não faz sentido que passa num departamento que talvez faz parte da empresa, mas não faz sentido pela formação, né, e o caminho profissional dos alunos, né. Então, bem legal, Samantha, muito obrigado pelo esse feedback. E outra também, você abriu esse papo de quando as empresas têm uma demanda, né, porque esse curso funciona assim, eu acho, tipo, também. Quando as empresas têm, não é só uma coisa que a gente oferece e alguém participa. Quando as empresas têm alguma demanda em alguma área, aí consegue abrir também um espaço, né, por exemplo, na área de TI, né, as empresas têm a demanda hoje em dia mais e mais de receber funcionários mais profissional na área, já com mais conhecimento desde o início, né? E aí automaticamente essa formação na área de TI voltou, porque na verdade já existiu antes, só que agora voltou porque não dá mais viver assim, né? As empresas estão percebendo, né, que a gente precisa fazer essas coisas in-house, né? E não, tipo, colocar isso tudo fora. Então, muito obrigado, Samantha, por essa parte. Maurício, agora posso pedir para você falar um pouco sobre a experiência da empresa. Bom dia, Malte. Bom dia a todos. A experiência do Humboldt, para mim, começou há 26 anos atrás. Eu fui um aluno Humboldt lá em 96, 97, na época pela Panalpina. E posso dizer que aí não só fui picado, como a Samantha falou, pelo mosquito do freight forwarding, do Speditionskaufmann,
mas também pelo curso em si. Eu acho que foi uma experiência ali de 2 anos que me abriu muitas portas, e não foi só algo momentâneo. Eu digo que ao longo da minha carreira, o Humboldt, por si só, pela base de formação, pela base técnica que dá, de prática que dá, continuou me abrindo portas, e até hoje eu vivencio isso. E quando eu fiz na época pela Panalpina, né? E acabei ficando 18 anos na empresa. Na época a gente tinha também um job rotation muito bem estruturado, que, seguindo o que a Corina disse, eu acho que é essencial para boa formação, para que você tenha contato e vivência com cada uma das áreas. A gente hoje mesmo aqui na CH Robinson, eu vou falar mais um pouco, mas a gente tenta também fazer esse espelho do currículo acadêmico com a parte do cronograma de estágio dentro das áreas. E desde então eu tenho tido contato com alunos e tenho promovido sempre que eu posso, né? E eu vejo esse valor do profissional que é formado, do tipo de aluno que vem, o perfil do aluno que vem. O alemão, é lógico, ajuda. Eu hoje estou numa empresa americana, a Samantha numa francesa, a gente vê a grande quantidade de empresas alemãs, que é natural, mas a formação realmente torna um profissional diferente, um aluno diferente que a gente forma, tem a oportunidade de formar resultando num profissional com uma abordagem mais técnica. A pessoa com 20 e poucos anos já tem uma experiência de fronte de batalha ali no dia a dia. Isso é uma coisa, e aí a Samantha até abrindo espaço aqui, eu que estava na Geodis também, a gente começou lá junto com a Karen, o programa de estágio, que perdurou, fico feliz. E aqui na CH Robinson também, quando eu cheguei, recém tinha começado, 1 ano antes de eu chegar, e a gente está continuando. E é justamente isso. Eu acho que quando a gente forma um profissional, e é um investimento para a empresa durante 2 anos, eu faço muita questão nisso, eu trago por experiência mesmo, não é ficar assim, não, põe um estagiário ali para cuidar de alguma coisa simples. Não, até se perguntar aqui para os nossos estagiários, os que já foram formados, os que estão sendo formados agora, a gente põe no fronte de batalha mesmo para aprender na prática, lógico, com toda orientação, todo amparo, mas a intenção é que a gente tenha um profissional já formado, que amanhã, quando ele se forma, e sempre a intenção de que haja continuidade dele na empresa, a gente simplesmente bate um papo bem aberto sempre, onde que a área, às vezes, que pode demandar um profissional como ele, onde ele se encaixou mais, onde ele preferiu. Às vezes pode ser, como uma coisa no marketing, mas normalmente acaba sendo uma área mais operacional. E aí a gente sempre tem essa tendência de dar essa oportunidade para o desenvolvimento dele aqui na CH Robinson. Alguns continuam, outros não. É lógico que isso também depende da carreira, né? Um momento ainda prematuro dentro da carreira de algumas pessoas, então às vezes acaba optando por outros caminhos, mas a intenção é que a gente sempre tenha um profissional com essa identidade, com esse DNA de Humboldt dentro da nossa empresa, tá? Hoje, por exemplo, eu tenho um caso de formando o Humboldt, ele se formou há 2 anos atrás, e hoje já está trabalhando com o nosso centro regional em Miami, ou seja, decolou e vai. A gente deu asas, ele realmente quis voar e está pegando todas as chances que ele está tendo. E eu mesmo tive a oportunidade, através do Humboldt, de trabalhar no exterior, como uma parte do estágio. A gente sempre está promovendo, é lógico que agora com a pandemia limitou bastante isso, mas a gente está tentando sempre olhar melhores maneiras de formar esse estagiário, seja indo para um escritório no aeroporto, no porto, para ter a vivência prática mesmo. Então, eu fico feliz de participar aqui. Eu acho que é uma oportunidade que muitas vezes os jovens estudantes têm, de um caminho mais direto e muito bem construído para o mercado de trabalho, uma ótima formação. Então, fico feliz e espero estar ajudando. Maurício, muito obrigado pela sua experiência, né, pessoal, como você foi aluno e também do lado da empresa. E justamente como não é uma empresa alemã, aqui, tipo, para destacar isso, essa formação profissional, ela não é só para empresas alemãs, né? Que, tipo, mesmo assim que muitas empresas participando são empresas alemãs,
mas não é um requisito, né? Obviamente, porque as empresas conhecem o formato da Alemanha, lá já existe, tipo, mais de 100 anos na Alemanha esse formato de ensino, então, obviamente, faz parte, ou tem às vezes, né, pessoas que já fizeram essa formação e, obviamente, estão trazendo para outras empresas, então, mas está aberto para todas as empresas, né? Seja uma empresa nacional, multinacional, isso realmente não tem lá um limite. Perfeito. Temos mais um ex-aluno, né? O Carlos também pode falar sobre a experiência dele. Por favor, Carlos, o palco é seu. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Perfeito. Então, obrigado, Marta. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela disponibilidade e todos os participantes, bem-vindos. Eu tive que olhar um pouquinho no meu currículo porque eu não lembrava muito bem dos anos de quando eu terminei o quê, mas só para fazer uma breve introdução, eu estudei no Humboldt, né, como colégio, desde sempre, me formei no Humboldt. E a primeira coisa que eu fiz, acho que foi até foi quase obrigado aí para ter um choque de realidade, sair um pouquinho do berço. Fui mandado para a Alemanha para fazer o Abitur, o Studienkolleg em Hamburg. E aí eu tive uma fase de mistura de sentimentos, sempre querendo uma situação bastante típica quando a gente está dividido entre duas pátrias, sempre saudade daquele lugar onde a gente não está, né? Então, enquanto eu estava na Alemanha, eu estava com saudade do Brasil, e quando eu estava no Brasil, eu estava com saudade da Alemanha. Então, foi um pequeno vai e vem, mas assim que eu voltei para o Brasil, foi final de 97, 98, eu comecei então com Dual, na época ainda chamava IFA, e foi assim um choque de realidade, né? Um choque de realidade brasileira que estava bem, da qual estava bastante afastada. Acho que é uma realidade bastante comum numa cidade do tamanho de São Paulo, que as crianças ficam um pouco ilhadas, ou elas moram em condomínio, ou elas sempre são levadas pelos pais, né, de um lado para o outro, e a realidade colégio, casa de amigos, acaba transformando a nossa vida numa bolha, né. E no momento que eu fiz o meu estágio pelo dual na Henkel, uma empresa fantástica, foi assim, foi muito bem acolhido, muito bem direcionado, e ao mesmo tempo eu fui confrontado com a realidade brasileira, com a cultura brasileira, que naquele momento ainda era algo distante, embora eu tenha nascido e crescido no Brasil, foi uma situação completamente nova para mim. Eu também fiz uma job rotation lá, durante o meu estágio, um ano em Jacareí, que era onde era naquela época a fábrica da Henkel, e um ano aqui em São Paulo. E então, em cada um dos departamentos também era uma situação nova, um reinício, um começo. E acho que o que é uma situação que define bastante bem a oportunidade que o dual oferece para as pessoas, é transformar algo totalmente abstrato em algo palpável, em alguma realidade, né. Então, sempre tem uma queixa muito grande que as pessoas que recém saem da universidade, independente se é Brasil ou Alemanha, sempre tem um clichê, um preconceito de que uma pessoa aprendeu muito de teoria e não sabe implementar aquilo, não sabe fazer a conexão da teoria com a prática. E isso é algo que, no dual a gente não tem que esperar 4, 5 anos, dependendo da faculdade, para depois, levar um choque de realidade e começar a ser confrontado com a prática efetivamente, mas aquilo é feito de uma maneira muito mais intensa e com uma frequência, uma alternância bem mais interessante, né. Então, na época para mim era um mês aqui, um mês lá, e com isso a gente tinha a oportunidade de se aprofundar na prática, se aprofundar na teoria e voltar, né. Isso para mim foi bastante interessante. Enfim, eu acho que foi para mim, uma experiência muito boa. Na época tinha quatro pessoas do dual na Henkel trabalhando. Não sei como é que está hoje, não sei se tem uma densidade tão grande de estagiários do dual em alguma empresa hoje em dia também, mas eu gostaria de fazer um link com a minha situação atual. Quer dizer, hoje eu estou trabalhando na Hella, eu sou diretor de uma divisão e tenho algumas responsabilidades que são fora do Brasil também. Então, alguns cargos, a gente tem que ocupar aqui, ou a gente tem a oportunidade de ocupar aqui no Brasil,
mas que são cargos com funções globais também, que normalmente a gente ocupa ou na Alemanha ou em algum lugar da Europa. A Romênia é um destino muito forte de várias empresas industriais da Alemanha hoje em dia, e então é uma comparação que a gente sempre faz, quanto custa um funcionário lá, quanto custa um funcionário aqui. E uma situação que eu tenho sido confrontado, né, com os últimos 2, 3 anos é um pouco o imediatismo da juventude, né. Tem gente que chama de millennial, não sei que outras descrições a gente tem, muito pouca paciência e uma vontade de ter, muito clara e resultados imediatos bons, mas não necessariamente para a empresa, e isso levou com que eu tivesse uma flutuação, ou primeiro dificuldade de contratação, e depois flutuação muito grande na equipe, né, porque a pessoa ou está acostumada com o esquema de um estágio, que no Brasil infelizmente ainda é levado um pouco para um trabalho de segunda categoria, que a pessoa não tem que assumir nenhuma responsabilidade, né, faz xerox, cuida de nota fiscal, cuida de assuntos, operacionais simples, e isso definitivamente não é a realidade na Alemanha. Na Alemanha, um estagiário, ele imediatamente ele assume responsabilidades, ele tem projetos específicos que ele tem que entender e tem que ter início, meio, desenvolvimento e fim. E com isso, com essa situação, com essa expectativa que eu tenho, vivenciado com alguns funcionários, ex-funcionários aqui, eu percebo que a pessoa fica frustrada, não ela fica frustrada pelo motivo oposto, ela fica frustrada porque a gente tem uma expectativa com ela que eu vejo diferente, a gente dá oportunidade para a pessoa tocar um assunto, abraçar, né. E a pessoa fica sobrecarregada, porque ela nunca foi confrontada com uma situação assim, ou seja, ela foi treinada no decorrer do início da carreira dela a fazer trabalhos operacionais, ela foi treinada para ser um funcionário operativo, operacional, né. E, enfim, então, eu faço esse link porque eu tenho, então, uma comparação de, onde vale mais a pena contratar uma pessoa, no Brasil ou fora? Pelo custo, no Brasil ainda é um pouco difícil, mas pela formação das pessoas também. Porque se eu tenho um valor determinado para contratar uma pessoa em início de carreira ou num cargo intermediário, evidentemente eu tenho certas expectativas, e algumas expectativas são básicas, como, ter iniciativa, como correr atrás, como tentar entender algum conceito, e também, questões básicas para uma empresa multinacional como o inglês, né, e aí eu já nem muitas vezes eu nem, corro atrás de uma pessoa que sabe mais do que inglês, porque aí já é pedir demais, né. Hã, mas quando a gente começa a ser confrontado com, o portfólio de opções de funcionários que outros países têm oferecido e o que tem, sido oferecido no Brasil, a gente vê que o número de opções que a gente tem aqui, a quantidade de candidatos que se, encaixam no perfil, fica cada vez mais restrito, né, em comparação com outros países. Se eu faço um processo seletivo tanto aqui como fora, eu tenho às vezes 20 opções lá fora que se adequam, pelo menos na teoria, enquanto aqui, eventualmente, de 30 candidaturas, só 5, 4, 3 se adequam, né. E é uma pena muito grande, porque, na verdade, a gente, com isso, muitas vezes acaba decidindo contratar lá fora, em vez de contratar aqui. Quando eu trago de volta, depois essa viagem para outras situações aqui, mas da minha rotina, eu vejo que as expectativas básicas que a gente tem aqui, por uma posição global, ou que vai ter que ter interação com outros colegas em outras filiais ou com a matriz, eu vejo que esse perfil, na verdade, ele é facilmente preenchido com o que também é esperado ou para o que um aluno do dual é preparado, né. Então, eu vejo assim, a gente não pode mais, o Brasil é um pouquinho uma ilha, tem algumas características próprias na teoria, mas na prática a gente está totalmente integrado, e se a gente não se adequar a essa nova expectativa, a nossa realidade, do mercado, as demandas que a gente tem em termos de formação, a gente vai ficar cada vez mais periférico, né, e esse é o risco que a gente tem, e aí eu vejo que o dual vai muito de encontro com essas expectativas que o mercado tem. Eu não gosto de falar atalho, porque atalho parece ter uma, conotação um pouco negativa, mas definitivamente é um caminho mais pragmático que o dual oferece, tanto para quem está procurando se inserir no mercado, como para quem que está precisando contratar.
né? Enfim, resumindo muito, acho que tem muito para a gente falar, mas eu também não quero me estender, porque eu estou olhando para o relógio, eu não quero ocupar todo o tempo aqui. Não, tranquilo, Carlos. Meu, tipo, fantástico também, né? Ver seu ponto de vista aqui, escutar, tipo, um pouco sobre a sua jornada, como essa formação, né? O que aconteceu depois, eu acho bem valioso também que você falou em sentido de uma coisa, eu gostei bastante que você falou que não tratar um estagiário como estagiário, né? Tipo, de um estagiário, especialmente nessa modalidade dual, é um funcionário, né? Está escrito talvez no contrato que é um estagiário, mas vai ter projetos, um colega mesmo, uma pessoa que vai se integrar durante 2 anos com a empresa já se identificar, né? E aí depois você falou também aquela coisa de essa pessoa já tem a experiência de trabalho, então não vai ser uma pessoa tipo, uma pessoa jovem, mas ela já tem tipo, trabalho, experiência no trabalho. Quantas vezes as empresas ficam na decisão tipo, beleza, a gente está procurando pessoa para vaga X com experiência no mercado. Aí a maioria não tem, né? Quando você faz seu estudo, não quero falar que é uma coisa ruim, né? Tipo, mas às vezes um pouco mais difícil de entrar no mercado de trabalho. Para uma pessoa que já teve isso, né? Essa experiência é mais fácil. E a gente viu também nos números que a Corina mostrou que a maioria fica na empresa, né? A maioria fica depois na empresa porque já criou um relacionamento, a empresa gostou do funcionário, o funcionário gostou da empresa, então já tem um conjunto lá. Né? Então, bem interessante. Também essa parte que você falou de para os alunos um pouco tipo mostrar a realidade, né? Sair um pouco dessa bolha, né? Também porque é realmente trabalhar, né? E não ficar talvez só tipo um mês fazendo um estagiário, beleza, teve minha experiência. Não, você está em conjunto, você vê as coisas que estão acontecendo realmente na vida real. Perfeito, perfeito. Beleza. Então, essa foi a apresentação dos palestrantes, né? E agora a gente está chegando no ponto de tirar dúvidas, fazer perguntas, porque hoje é o dia, pessoal. Agora é a oportunidade de realmente... a gente tem aqui pessoas, né, das empresas, a gente tem aqui o Colégio Humboldt, nós como Câmara. Então, como eu falei no início, vocês podem fazer perguntas dentro do chat, obviamente, mas também, como a gente tem um grupo um pouco menor, vocês podem também abrir um microfone e fazer a pergunta direto, né, para alguém aqui, e a gente vai responder. Por enquanto, a gente tem 2 perguntas aqui no chat, então eu já vou aproveitar e passar elas para os convidados de hoje, para a gente já ir comentando, enquanto o pessoal vai mandando outras perguntas que eles tenham também no chat. Então, a primeira, eu acho que acaba sendo mais para a Samantha e para o Maurício. Então, né, o Washington perguntou, como vocês avaliam ser um estudante de nível técnico? Não seria mais interessante que fosse um curso superior ou isso não faz diferença para as empresas? Então, Samantha, Maurício, fiquem à vontade, quem quiser começar. Posso falar, Maurício? Ladies first. Obrigada. Para a gente não faz diferença, né? Até porque o técnico, né, vamos dizer assim, do Humboldt, ele é pós o 2º grau. Então, ele é como se fosse um tecnólogo. Hoje a gente tem inúmeras graduações aí de 2 anos com o peso de tecnólogo, né? Então, para a gente, isso realmente não faz diferença. É uma formação. Ele sai capacitado, ele pode não sair com um CREA, um CRA, alguma coisa de ser um específico de uma administração, de uma engenharia, mas isso também não impede dele depois correr atrás, né? Ele tem o know-how, assim, ele está adquirindo o know-how da logística, no nosso caso, ele tem o idioma, que para a gente acaba sendo fundamental, e ele tem o interesse em atuar na área. Então, e tem uma graduação que é compatível com o estágio. Então, para a gente é 100% alinhado, não tem problema nenhum. Só complementando até, acho que muita gente pergunta, né, quando está no... Eu mesmo, quando tinha lá meus 18 anos, quando fui prestar para entrar no Humboldt, você sempre tem aquele dilema, até como aí falando do lado do estudante, né? Mas eu substituo minha faculdade, o que eu faço? Faço o Humboldt, depois eu faço faculdade, depois faço o Humboldt. Acho que isso é uma questão que meus pais me colocaram na época. Eu vejo os alunos do Humboldt hoje
sempre, às vezes, vem me perguntar aqui os próprios estagiários, não, mas estou fazendo o Humboldt, você acha que deve fazer uma faculdade? Então, em termos práticos para a empresa, quando a gente olha o programa do Humboldt, a gente tem os dois aqui, tá? Eu tenho alguns estagiários de faculdade e a gente tem, hoje, 2 estagiários do Humboldt. A atuação deles é um pouco diferente dentro do nosso escopo, sem dúvida nenhuma, até por termos um programa de trainee, eu diria mais do que um estágio, né? Não um estágio, como o Carlos disse, parece que é trabalho um pouco valor agregado, mas não. Então, mas o programa de trainee mesmo do Humboldt, a gente atua de uma maneira mais focada, no sentido de gerar a experiência a esse aluno. E aí o que eu brinco muito, né, se a gente pega também tem essa quebra de início, normalmente o estagiário do Humboldt, o padrão é que ele saiu do terceiro colegial há alguns meses atrás, então ele está descobrindo o mundo ali, também saindo um pouco debaixo muitas vezes da asa da escola, né? Que é um ambiente totalmente novo para ele. Às vezes o estagiário de uma faculdade já vem de um pouquinho mais, tem pelo menos 2, 3 anos de vivência. Mas o que eu digo a gente sempre brinca aqui, se for para subir num avião de alguém que não tenha o brevet, mas já pilotou aquele avião todo dia, ou subir no avião, que o cara sabe toda a teoria, mas nunca entrou no avião em qual você vai subir. E é um pouco da brincadeira que a gente faz quando você pega um estagiário do Humboldt que já viveu aquilo, que já experimentou N situações no dia a dia. Então, eu não acho que faça uma diferença, pelo contrário, eu vejo, por ter essa bagagem técnica e prática, até um nível acima, como perfil de estagiário ou de um recém-formado, seja da faculdade, seja do Humboldt. Então, eu acho que não tem muito essa diferença para nós, não. Apesar de que, eu sempre digo até para os alunos, eu acho que não deve se substituir um com o outro, eu acho que são formações complementares, aí comparando o Humboldt com a faculdade. Eu mesmo entrei primeiro no Humboldt, depois eu fiz faculdade, depois fiz MBA, eu fiz meio o caminho inverso, mas começando pelo Humboldt, eu não mudaria como eu acabei desenhando essa parte. Ótimo, obrigado, gente. E agora a gente tem uma pergunta para a Corina, então, mais em relação ao regime de estudo dos estudantes. Então, o Washington também perguntou, como é o regime de estudo e estágio dos estudantes? São 3 meses na escola e 3 nas empresas? Se sim, isso não distancia a teoria da prática? Não, na verdade, são 6 semanas na escola, é o período máximo na escola, e durante o ano vai alternando com 6 semanas na empresa, 6 semanas na escola, e 6 semanas na empresa de novo, só que quando tem o período do recesso escolar, que é dezembro, janeiro, julho, é tempo da empresa, então tem períodos de empresa que são de 2 meses a 2 meses e meio, mas o bloco da escola, que a gente chama, o bloco teórico, é no máximo de 6 semanas sempre, depois já volta para a empresa. Então, tem sido um ritmo bom. No período de empresa, os estagiários ficam 8 horas na empresa, não 6, né? Porque isso é algo também da lei de estágio, que quando o estagiário, ok, Washington, enquanto o estagiário tem que ir para a instituição de ensino, então ele pode depois fazer 8 horas de trabalho no período prático. Então, acaba compensando até essas horas, né? Ótimo. Por enquanto... Claro, pode falar, Corina. Só complementando até na visão da escola, a pergunta sobre o nível técnico, né? Nós já fizemos um ano como tecnólogo, então o MEC veio para a escola, a gente fez toda a aprovação, nós reorganizamos ali as matérias, não as matérias e não o conteúdo, na verdade, a língua em qual é dada a matéria, porque para ser tecnólogo, o idioma, mais que 50% do idioma, do conteúdo, tem que ser no idioma nacional, pelo menos na época, isso faz 2 anos, né? Então, nós tínhamos nossas matérias todas divididas, em parte em português e em parte em alemão, né? Em vez de só agora, que a maioria é só em alemão. Então, os alunos, em 6 semanas de período de bloco prático, tinham, em vez de 7 provas, 14 provas, né?
Então, começou a ficar muito inviável para executar, ficou muito pesado. Então, a escola desistiu de formar como tecnólogo, porque, além dos custos, né, porque tinha mais professor, então, acabou não não valendo, na verdade, a pena, até mesmo perdendo um pouco do conteúdo, que já tem ali o conteúdo em alemão, seguindo, né, o currículo da Alemanha, como Ausbildung, né? Então, na Alemanha, a visão, que nem o Maurício também falou, é um pouco como trainee e tecnólogo, né? É mais ou menos nesse patamar que fica o Ausbildung. A gente fala aqui que é o técnico, mas não existe, fica um pouco no vácuo ali, né? Não é um trainee, porque oficialmente não é um trainee. Também não é o estagiário, que nem o Carlos falou, que é um estagiário só de tirar cópias. Então, por isso que a gente ainda, hoje, mesmo 40 anos já estando no Brasil, atinge mais empresas alemãs ou empresas onde tem ex-alunos que conhecem, né, como é o dual no mundo, ou na Alemanha também. Só complementando. Ótimo, ótimo. Realmente vai ficar bastante coisa para os alunos mesmo. Você comentou, ia ser puxado ainda com o estágio junto. Bom, pessoal, acho que por enquanto a gente tem essas duas perguntas. Alguém quer abrir o microfone e fazer a pergunta ao vivo? Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se o pessoal vai abrir ou não. Acho que por enquanto não. Então, a gente vai lançar a pesquisa de satisfação do evento agora, que a gente está se encaminhando para o final, e queria abrir também a oportunidade para todo mundo, Corina, Carlos, Samantha e Maurício, passarem aqui uma mensagem final, então, em relação à formação dual para todos que estão aqui assistindo. Então, vamos começar primeiro pelas empresas, depois a gente vai para o Humboldt. Então, ladies first. Samantha, por favor. Assim, é mais uma mensagem do não tenham medo, né? Assim, acho que o Humboldt, ele pode parecer algo desconhecido para muita gente, para mim era, né, até 2018, e eu vejo que hoje são estagiários, são profissionais que estão começando a jornada com características diferentes. A gente também trabalha com estagiários, com CLT, com aprendiz, com tudo que possa pensar, né? E eles são diferentes, né? Acho que o suporte que a escola oferece, focado nisso estamos te capacitando para que você seja um profissional no futuro, faz a diferença. A faculdade, ela é ótima, né? Acho que é fundamental para todo mundo, mas ela te forma enquanto um profissional solto, vamos colocar assim, né? O Humboldt não, ele está te formando com um olhar direto para um universo corporativo, né? Como se ele já te desse uma formação completa, né? Então, eu acho que isso realmente faz a diferença, e até complementando um pouco do que foi perguntado com relação a se eles não ficam distantes, eu não sinto que esse tempo fora e dentro escola, dentro empresa, impacte negativamente. Muito pelo contrário, ele vai lá, aprende, e aí o que ele aprende na empresa, se ele não viu ainda na escola, ele chega na escola tentando, com a curiosidade, né? Vamos dizer assim, com a fome de se alimentar naquela informação, para quando voltar para a empresa, voltar com uma bagagem ainda mais robusta, né? Então, estou à disposição, se alguém quiser depois meu e-mail, telefone, para tirar dúvida, para visitar, para ver como que funciona para a gente, totalmente à vontade. Ótimo, obrigado, Samantha. Então, antes a gente até continuar com as palavras finais, chegou uma pergunta aqui da Mônica, que é bem importante, né? Que é como a empresa se cadastra, então, para participar do programa. Então, Corina, se você puder comentar um pouquinho. Sim, vocês podem entrar em contato com a gente, com a escola, ou com a Câmara, né, com o Malte, e aí a gente pode ainda conversar sobre detalhes, que tenha dúvidas. Não acontece que é feito algum contrato antes, né? Então, é uma empresa interessada, já conhecendo o programa, né? Depois de alguma explicação, ela vai receber os currículos dos estagiários por volta de dezembro, data exata eu ainda não tenho, e vai iniciar o processo seletivo da forma que tiver acostumada. E assim que encontrar um estagiário ideal para a empresa dela, aí sim ela indica, né? Olha, a gente encontrou,
e aí é enviado o contrato, e no mesmo dia, geralmente, já é emitido o contrato, feitas as assinaturas, e aí já é definido que dia, né? A empresa define qual dia o estagiário inicia, então, geralmente é janeiro, fevereiro, às vezes também ainda março, para depois, em maio, o aluno do primeiro ano, nesse caso, né? Ele vai para a escola, né? Por 6 semanas. Mas antes, já janeiro, fevereiro, março, ele já pode trabalhar como estagiário na empresa, né? Então, empresa interessada, é só entrar então em contato, que a gente inclui na lista das interessadas e envia os currículos assim que tiverem todos disponíveis. Corina, talvez você poderia até colocar seu contato aqui no chat, para todo mundo tem, né? Acho que seria interessante. Isso. E Samantha, o Washington aqui também perguntou, pedindo o seu contato. Então, se você puder colocar seu e-mail, telefone no chat aqui, se achar melhor. Então, continuando, Maurício, por favor, se puder, suas palavras finais. Bom, primeiro agradecer a iniciativa, acho que é importante que a gente tenha esse contato, né? Empresa, escola, alunos, futuros alunos, acho que é importantíssimo isso. Eu vejo como na continuidade aí do mercado de trabalho hoje, né, o Carlos colocou e com total razão, como é volátil hoje o mercado de trabalho, as expectativas dos millennials, etc. Eu acho que é um desafio para nós, como formadores de profissionais, como formadores de alunos. E até nisso, eu acho que a gente tem, a educação alemã traz uma base um pouco diferente do que a gente vê no geral no mercado para isso. O perfil de capacitação que o Humboldt dá também quebra um pouco essa característica normal de um recém-formado hoje, né? Que é qual vai ser meu próximo desafio, de uma maneira muito concreta, muito clara. Então, aqui na CH Robinson, aí só apresentando finalmente, é uma empresa americana global de transportes, também aéreo, marítimo, rodoviário. Estamos presentes no mundo todo, operamos para qualquer cidade ou local do Brasil também. E a gente está com esse programa de estágio do Humboldt. Ano que vem a gente deve investir ainda mais, provavelmente em novos 2 estagiários, pelo menos, para o programa, dentro do nosso. E justamente com a intenção de formar pessoas, eu acho que a Samantha trouxe um ponto que é interessantíssimo para a empresa, e eu posso falar isso. Quando você tem 2 anos de vivência intensa ali e é formado dessa forma, você acaba se identificando com a empresa. Então, eu acho que também a empresa, o aluno do Humboldt sai muito identificado com a empresa. Dificilmente você vê muita mudança. Normalmente ele segue carreira por alguns anos, pelo menos dentro da empresa em que teve a formação. Lógico, eu fiquei 18, mas é um ponto fora da curva um pouquinho, mas não me arrependo, até porque sempre pude, baseado no Humboldt, trazer isso. Então, é o que a gente pretende aqui na CH Robinson também. Eu fico feliz de ver a qualidade das empresas que participam do programa. Acho que todas têm excelentes condições de desenvolver, de investir nesse programa, e a CH Robinson também. Eu sou um sponsor aqui, 100% de qualquer iniciativa nesse sentido. Eu agradeço, um ótimo dia, uma ótima semana. Eu fico à disposição, se alguém quiser contato depois também posso compartilhar. Obrigado, Maurício. Carlos, por favor. Bom, antes de mais nada agradecer, muito interessante, acho muito legal, tá faltando um pouquinho esse link, faz tempo que eu não converso com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, com a HK, então acho que é muito interessante a gente fazer esse link e, através do Humboldt, também intensificar essas conversas. Acho que definitivamente é um caminho para a gente facilitar um pouquinho o encontro entre as empresas e as pessoas que estão procurando ou estão disponibilizando o trabalho. Fazer um link só com algo que o Maurício falou antes, surgiu a questão de fazer faculdade antes ou depois do dual. Acho que os 2 são válidos. Eu estudei na época com algumas pessoas que já tinham feito faculdade e aí fizeram dual para entrar numa empresa, e eu notava que as pessoas tinham uma facilidade muito boa de fazer um link entre o que eles tinham estudado na faculdade, e aí parecia que abria
um horizonte, de repente, que legal, conseguiam fazer a teoria se transformar de uma maneira muito legal, mesmo às vezes durante as aulas, porque as aulas também fazem um link muito forte com a prática. Mas ao contrário também, eu fiz o caminho inverso, eu comecei com o dual e depois fui fazer faculdade, e isso para mim também facilitou muito. Daqui a pouco tudo aquilo que estava sendo explicado, que eu via que algumas pessoas tinham dificuldade em relacionar, era algo completamente abstrato, eu fazia o link com a experiência que eu já tinha tido depois do estágio, depois eu trabalhei mais 2 anos na Henkel antes de voltar à faculdade. Então, eu acho que os dois são válidos e, enfim, encorajar todos que estão participando, que tem alguma dúvida ainda, a definitivamente mergulhar nesse mundo aí do dual, que acho que a gente tem alguns testemunhos aí que só confirmam que a gente pode ter sim expectativa alta, desde que a gente vá para o canal certo, né? Então, um abraço para todos e um prazer falar com todos, estou à disposição. Obrigado, Carlos. E até aproveitando que a gente já tem um tempinho, chegou uma outra pergunta também para as empresas, antes de eu passar para a Corina. O fato do estudante ficar 6 semanas fora da empresa não impede que ele ou ela desenvolva atividades rotineiras? Então, como é que funciona essa parte para as empresas? Eu tenho vivenciado isso, normalmente até uma dúvida que o próprio novo estudante tem, né? Ele chega, não, como é que é meu plano, como é que é meu cronograma, e essa pergunta é colocada de diversas formas, mas aí, respondendo especificamente, normalmente não, tá? A gente, um processo de 6 semanas ali em uma determinada área, a gente entende que permite o estudante, o aluno, fazer normalmente um onboarding ali, que ele vai sendo integrado, né, à rotina do departamento, e até pela rotina de trabalho, normalmente ele consegue passar por todas as etapas de um trabalho. A gente tem situações aqui, assistente na parte comercial, em que o estudante efetivamente realiza cotações, ele monta como se fosse, ele faz o trabalho de um funcionário normal, tá? O que pode acontecer só em 6 semanas é que, se ele for para o marítimo, ele não vai receber a carga que ele embarcou da China, porque demora mais do que 6 semanas. Mas ele passa por todo pós-embarque, parte de documentação, ou seja, dá para ele acompanhar o ciclo todo de uma determinada área sem problema nenhum. A gente tem aqui, o inverso é válido também, eu tenho gerentes, supervisores, não, eu quero continuar com ele mais um bloco, porque foi muito bom. Então, a gente tem essa demanda aqui, toda vez cada final de bloco de estágio dentro da empresa é uma briga, porque o gerente quer continuar ali com o aluno do Humboldt para isso, mas não impede que ele nenhuma atividade, pelo contrário, 6 semanas é um tempo que permite ele ingressar na rotina ali do departamento com uma certa tranquilidade. E só um comentário aqui. Pode falar, Marcos. Por favor. Não, fica tranquilo. Eu ia falar que eu faço das minhas palavras as do Maurício. É exatamente isso. A gente coloca eles para aprender, né? E aí eles, dentro dessas 6 semanas, e às vezes, como a Corina disse, eles ficam 2 meses, 3 meses, quando junta com o recesso, eles conseguem aprender o sistema, eles conseguem, se está fazendo estágio, por exemplo, no nosso caso, né, que são empresas similares à minha com a do Maurício, eles conseguem acompanhar todo o processo de uma importação, de uma exportação, de uma carga aérea. No marítimo, ele consegue ver algumas partes. Se ele está conhecendo parte de vendas, que muitos também se identificam com a venda da logística, eles conseguem falar com o cliente, fazer proposta, fazer visitas. Agora não, né, por questões óbvias, mas antes podia acompanhar também para conhecer alguma coisa um pouco mais na prática. É óbvio que a gente não vai deixar eles do tipo, venha e cuide desse cliente, esse cliente é seu para todo sempre, né? Mas a gente vai dividindo e compartilhando as responsabilidades entre eles e os outros colaboradores para que eles possam aprender e viver isso realmente na prática. Perfeito, obrigado. Eu só queria falar aqui, a Corina, né, se não me engano, você também é ex-aluna, acho que na sua época, quando você fez o dual, teve um outro conceito, teve esse conceito de tile block, ou não lembro mais, que era tipo mais ou menos durante a semana teve a divisão entre empresa e escola, né?
E isso foi mudado durante o tempo, né, em conjunto com as empresas, né, de se adaptar, beleza, a gente precisa talvez um tempo de bloco de 6 semanas, né, que funciona, né? Aparentemente, as empresas concordam que isso não cria problemas. Exato. Uhum. Certo. Ótimo. Então, para finalizar, Corina, suas palavras finais, então, também de mensagem para todos que estão assistindo. Olha, muito obrigada mais uma vez, né, por organizar esse webinar, que é o primeiro, na verdade, né? A gente sempre faz muita divulgação com os alunos, né? Então, isso realmente acaba acontecendo também. A gente tem muitos alunos interessados no curso, mas nem todos conseguem uma empresa. Então, a gente tem 1/3 só dos alunos que querem fazer o curso entrando realmente depois no curso, devido a menos empresas participando ainda. Então, eu acho que é muito válido a gente fazer uma divulgação através do webinar também, explicar como funciona, porque é muito diferente, né? Não existe igual. Eu vi que também a Câmara ela fez agora esse programa do Mude com Elas, né? Que é também alinhado a uma formação profissional dual, né? A esse conceito, né? Então, a gente mesmo na escola, a gente recebe muitas repórter ou para entrevistas ou depoimentos sobre esse tipo de formação, porque ele é diferente, né? Mas acho que aos poucos também entrando no Brasil, né? A nível técnico, né? Eu acho que a gente ainda por ter o Ausbildung é um pouco diferente, mas juntando ali muito com a prática, né? Então, sem empresa, os alunos não podem fazer o curso. Então, para a gente é muito importante ter a participação de empresas, é muito valioso, inclusive escutar hoje, para mim, né, como alguém que está na escola, escutar como está indo na Geodis ou na C.H. Robinson, é muito bacana, né, de ver, a gente vê os alunos contentes, querendo ficar, serem efetivados, seguir ali a carreira, pensando, o que eu faço agora, qual faculdade, a gente recomenda, conversa também com o RH da sua empresa, alinhe com eles, né, os seus interesses, veja se dá para fazer um plano de carreira com eles, né, então eles ficam super felizes com isso. Então, acho que é um programa muito legal, eles são muito jovens, né, é possível moldá-los de uma certa maneira também, né, com 17, 18 anos, primeira experiência profissional numa empresa, então, bom, a gente fica muito feliz em que a gente pode crescer, né, bastante, mas não sem as empresas, né, então, obrigado pela atenção aí de todos. Certo, muito obrigado, Corina. Posso também só agradecer, né, para todo mundo, os palestrantes aqui, a Samantha, Maurício, Carlos, Corina, obviamente, também, o Guilherme, né, que organizou tudo isso aqui. Em nome da Câmara, muito obrigado para todos os participantes. A Corina destacou isso mais uma vez. Existem diferentes modelos, obviamente, mas esse modelo aqui é um pouco diferencial. Então, quem tiver interesse, quem conhece outras pessoas de outras empresas, fala sobre isso, entra em contato com a gente, tira dúvidas, seja comigo ou com a Corina, a gente está à disposição, viu? Então, muito obrigado mais uma vez para todo mundo e um ótimo dia. Bom almoço para todo mundo. Obrigado.